será que a decisão que uma pessoa toma tem relação com a vida das outras pessoas que convivem com ela? Quais decisões são de natureza individual e quais são de natureza coletiva? A resenha dessa semana aborda a história de uma mulher casada que toma uma decisão inesperada, mas que aparentemente não interfere na vida de ninguém. Porém, vai causar uma tremenda confusão, um incômodo profundo entre os seus familiares, pai, mãe, irmã, cunhado, marido. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento o romance A Vegetariana, da escritora sul-coreana Han Kang. Vocês já devem ter ouvido neste mês de outubro de 2024 que esta autora, Han Kang, foi a vencedora, foi laureada com o Prêmio Nobel de Literatura. Sim, foi. Não é muito da minha linha de trabalho falar sobre os romances que todo mundo está falando. No entanto, como eu li esse livro esse ano, como ele estava na minha lista para ser resenhado neste mês, porque ele tem um quê, assim, um pouco fantasmagórico, decidi entrar na onda e apresentar para você essa autora sul-coreana, também filha de um escritor sul-coreano renomado, Han Suen-won. Ela é autora de várias obras, ela começou publicando contos. O seu livro mais conhecido é esse, A Vegetariana, que na Coreia foi publicado em 2007, lá na Coreia do Sul. Aqui no Brasil, ele foi publicado em 2016, a primeira edição em 2016. E ela tem também o livro branco e Atos Humanos, seus romances publicados posteriormente. Do que se trata o romance A Vegetariana? Trata de uma mulher casada que não tem filhos, que uma noite ela decide que vai se tornar vegetariana. O que isso tem a ver com a vida dos outros? Ela vai deixar de comer carne. A forma que ela toma essa decisão é um pouco diferente. O livro é organizado em 3 partes. A primeira parte se chama A Vegetariana. O leitor, ele vai tomar conhecimento de quem é essa personagem, que se chama Young-ge. Ela não tem voz, quem vai falar sobre essa mudança é o marido dela. A segunda parte se chama A Mancha Mongólica. A gente vai conhecer o ponto de vista da mudança da Young-ge a partir da fala, da narrativa do cunhado dela. E a última parte, A Árvore em Chamas, a gente vai conhecer o ponto de vista dessa mudança da Young-ge a partir da ótica da irmã mais velha dela. Então observem que em momento nenhum a gente vai ouvir a voz da personagem. A gente só vai ouvir a voz das pessoas que convivem com ela e do estranhamento que a mudança do comportamento dela afeta a vida das pessoas. Esse é o mote
do romance que a autora apresenta pra gente. Então, na primeira parte, como eu disse, a vegetariana, a Yoon-ge acorda de madrugada, está frio, ela vai de camisola, descalço para a cozinha, abre a geladeira e começa a tirar toda a carne que está armazenada ali. O marido dela acorda, não porque ela fez barulho, não por nada disso. Ele acorda porque ele sente a necessidade de ir ao banheiro e vê que ela não está na cama, vê ela tendo essa atitude estranha na cozinha. Ele não sabe muito bem como reagir, pergunta o que ela está fazendo ali. Ela está jogando toda aquela carne fora. Ele fica chocado porque se a carne aqui no Brasil é caro, lá na Coreia do Sul é muito mais, porque a produção de carne lá é um país pequeno. Para produzir carne você precisa de terra, né? Então a carne lá é muito cara. E ela está se desfazendo de tudo, todo tipo de carne. Ela fala que não vai mais comer carne, que não vai mais preparar carne. E isso vai gerar um conflito entre ela e o marido. Primeiro, porque ele acha a atitude muito estranha. No café da manhã eles estão conversando. Ela fala assim: olha, você já não almoça e janta aqui em casa, você só toma café. Então você vai ter oportunidade de comer carne todos os dias, porque você não come aqui, você come fora. Eu não vou comer carne, não vou preparar carne. E ele pergunta por quê e ela não responde. E ele começa a refletir. Aí a gente vai sentir um asco por esse personagem, porque ele vai dizer por que ele se casou com a Yoon-ge. Ele se casou com ela porque ela não é bonita nem feia, nem gorda nem magra, mas ela não incomodava ele, ela era sossegada, quieta, ela era uma pessoa, assim resumindo, que se adequava ao que ele queria. Ser casado dava a ele um status no trabalho e chances dele progredir no trabalho. E para demonstrar isso, vai ocorrer uma cena que eles vão num jantar de casais do trabalho, inclusive era o chefe dele, ele estava para ter uma promoção, e o fato dela não comer carne gera uma estranheza e um desconforto muito grande ali na mesa. Ela não é uma mulher expansiva, que conversa muito. Principalmente, eu creio que a cultura sul-coreana, as mulheres são mais reservadas, mas ela é muito mais reservada. E a esposa, as outras mulheres no jantar começam a questioná-la. Por que ela não come carne? Se ela não come carne de espécie alguma. Isso vai fazer o jantar ser um desastre. Além do fato, que tem outro detalhe, que ela não gosta de usar sutiã. O sutiã aperta muito, ela explica isso, o sutiã aperta. E como ela trabalha em casa, como que ela faz? Ou ela está sempre sem sutiã, ou com ele mais aberto, com o fecho aberto. E nesse jantar, ela vai assim também. E o marido já vai implicando com ela, com isso, e vai ser um desastre. Para tentar mudar a opinião dela, olha, gente, a família dela, o pai, a mãe, eles vão se encontrar na casa da irmã. E a irmã comprou uma casa nova, ela já ia fazer o encontro para apresentar a casa nova, e eles aproveitam a oportunidade de fazer uma intervenção. Assim, como que ela não vai comer carne? E quando ela chega na casa da irmã, está a irmã, o marido, o sobrinho, está o outro irmão, o pai, a mãe. E durante a refeição, o pai tenta fazer ela comer carne, ele tenta pôr na boca da Yoon-ge a carne para ela comer. Ela come e cospe. Quando ela faz isso, o pai esbofeteia ela sai da mesa, pega uma faca
e aí ela corta os pulsos. Então ela vai, é uma cena assim muito forte, porque aí há toda aquela cacofonia de vozes, né? O que fazer, aí vai a ambulância e o cunhado, né, pega elas, vai tentando estancar o sangue, vai na ambulância, e aí ela vai ser hospitalizada primeiro para tratar dessa ferida e depois ela vai para uma clínica para quem tem assim um colapso mental. Aí termina a primeira parte. Na segunda parte, a mancha mongólica, o que é a mancha mongólica? É uma manchinha azulada ou cinza que os bebês orientais, indígenas, né? Aqui no Brasil tem bastante incidência da mancha mongólica porque a gente tem essa descendência indígena e chama-se mongólica com uma referência aos mongóis, né? E ela tende nos bebês a desaparecer. À medida que ele cresce, ela vai desaparecer, até na adolescência desaparece. E o sobrinho da Yonghe tem essa manchinha. Então está a irmã da Yonghe e o marido dando banho no filho, no bebê, que já está grandinho, mas a mancha não sumiu. Nisso, a mãe do menino, a irmã da Yonghe, comenta com o marido que a irmã tinha essa mancha. E curiosamente ela nunca perguntou se a mancha desapareceu, quando desapareceu. E ela descobre assim que ela vai ter um motivo para conversar com a irmã. Essa irmã, ela é uma pessoa autônoma, ela tem um comércio, ela tem uma situação financeira estável. O marido dela é um artista, ele faz umas produções audiovisuais assim diferentes e ele tem um estúdio. Um dia a Yonghe já teve alta da clínica, está numa kitnet porque o marido se divorcia dela, ele não segura a barra, porque ela não só deixa de comer carne, como vai chegar um momento que ela não vai querer ter relações sexuais com o marido, porque ele continua comendo carne. Então ela vai reclamar que ele cheira mal, ela vai reclamar do hálito, da transpiração dele, e ele vai achar que ela está emagrecendo, que o corpo dela não continua bonito como era. Então eles vão acabar separando, coisa que deveria fazer bem para ela, porque vocês, quando leem esse livro, verão que esse homem é um personagem bastante desagradável. Aliás, os homens desse romance são bastante desagradáveis. Ótimo, ela está morando sozinha numa kitnet, continua com o trabalho que ela já fazia em casa, e a irmã pede para o marido ir visitá-la. E ele vai visitá-la e a partir daí ele convida ela para fazer parte das gravações que ele faz. E como que são essas gravações? Ele pinta o corpo das pessoas com flores. Então ele filma as pessoas nuas, mas elas são todas pintadas com flores. O corpo da pessoa vira uma tela e é feita uma performance com música, e ele faz essa gravação. Porque também ele está curioso sobre essa mancha mongólica, se ela sumiu ou se ela não sumiu. E a Yonghe aceita. Ela assim, parece que está hipnotizada, ela aceita participar. Assim, mas você sabe como são as minhas performances? Ela fala, sei. Aí ela vai no estúdio dele, é feita a primeira gravação e ela acredita que aquelas flores protegem ela. Aí nós vamos descobrir um pouco sobre por que ela
desistiu de comer carne. Porque aquela pintura, ela acha que aquela pintura faz com que ela não tenha os sonhos que ela estava tendo. E ela sonha muito com animais mortos, com sangue. E essa pintura, ela tem como se fosse um talismã que protege ela desses sonhos. O cunhado dela fica com uma ideia fixa na Yoon-ge, que já revela para nós que o casamento dele com a irmã da Yoon-ge já não era assim uma coisa perfeita, equilibrada, que no início do capítulo a gente pensa que é. Aí ele contrata um outro modelo. Ele quer fazer uma filmagem da Yoon-ge com um outro modelo. Esse modelo também vai ficar nu. Ele também vai ter o corpo todo pintado. E ele faz tipo uma dança. E vai indo tudo bem. Só que ele quer que o modelo e a Yoon-ge tenham uma relação sexual enquanto ele filma. E o modelo não aceita aquilo. Primeiro porque ele percebe que a Yoon-ge tá meio que... parece um zumbi. Ele acha aquilo meio estranho. Ela muito magra, né? Ela assim muito submissa. Ele acha aquilo estranho. E segundo, porque ele sente que aquilo não tá legal. Ele acha aquilo um absurdo e vai embora. A gravação, então, não é feita naquele momento. Mas o cunhado, continua com aquela ideia. Não, eu vou fazer essa gravação. O que ele faz? Ele vai atrás de uma artista plástica que ele respeita muito, pede para ela fazer a pintura no corpo dele. Ele prepara a câmera para filmar sem precisar dele dirigindo, e ele propõe fazer a relação sexual com Yoon-ge. E pasmem, ela aceita. Tá, o negócio acontece, ela vai embora, como se fosse um zumbi, uma coisa assim. E a irmã, é claro, vai saber, vai pegar, vai ver a gravação, vai ficar muito brava com o marido, que eu acho muito interessante, porque ela percebe que a irmã não está legal, que ela está à beira de um colapso e que o marido está abusando da irmã. Aí nós vamos ter a terceira parte, que se chama A Árvore em Chamas. A Yoon-ge volta para a clínica, mas por que ela volta para a clínica? Porque à medida que ela não só deixa de comer carne, ela vai parar de tomar leite, ela vai parar de comer ovo, vai chegar um momento que ela só toma água, ela não vai aceitar alimento nenhum, porque ela vai percebendo que tudo que ela come é um cadáver. Então ela vai ficando cada vez pior, ela vai emagrecendo. Só que a irmã da Yoon-ge continua visitando ela na clínica, tentando descobrir o que levou a irmã a chegar naquele ponto. E aí vem a culpa. Ela se sente culpada com o declínio da irmã. Então ela se culpa porque foi embora aos 19 anos de casa e deixou a irmã sozinha no seio da família, com aquele pai agressivo. Ela pensa que o casamento dela com o Jong, por que ela concordou que a irmã se casasse com aquele homem, que ela percebia que ele não era um cara bacana, de boas intenções. E ela vai levantando diversas razões para justificar a atitude da irmã. Bem, como a história termina e os motivos da Yoon-ge, eu não vou contar para você, eu já adiantei muita coisa desse romance. O que eu posso te colocar é o seguinte, algumas observações. Sim, é uma história muito interessante, apesar de sombria. Faz a gente refletir sobre o papel das nossas escolhas e como isso interfere na vida dos outros. E se deveria interferir,
né? Se certas atitudes que a gente toma têm tanta importância para a vida das outras pessoas. O papel da nossa omissão, não é? A própria irmã, ela pergunta sobre se a sua omissão no decorrer da vida da irmã não influenciou para que ela chegasse ao ponto que ela chegou. E também se a gente consegue perceber em algum momento o declínio mental de alguém. Tudo isso a gente se questiona com relação a essa obra. Ele é um livro curto, não tem muitas páginas. Não é porque ele tem poucas páginas que a gente lê rapidinho, porque assim, há momentos que a gente para. Você para assim e fala, ai não aguento. Né? Porque são situações bem conflitantes ali. A parte do cunhado, a parte do marido. Assim, tem hora que a gente fica enojado com as coisas que acontecem. Mas você lê rápido. Definitivamente é uma leitura rápida. E ele é uma história interessante. Agora eu me questiono com relação ao Nobel. Eu fico assim, os últimos livros aqui no canal, eu vou deixar o link de vários vídeos que eu fiz, alguns vídeos que eu fiz de autores que foram laureados com o Nobel. E os últimos, né, agora dos anos 2020, eu não achei assim uma coisa tão fora do comum. E eu sempre me questiono por que nós não temos autores e autoras brasileiras laureadas com o Nobel. Será que é uma questão de lobby? Porque, sinceramente, fazendo uma comparação com obras brasileiras, eu acho que a gente tem obras iguais ou melhores que dessa autora. Ai, vou falar e vou sair correndo. Porque eu não sei, né? As pessoas defendem muito, mas eu acho que a gente tem obras no nível da Vegetariana. Comenta aqui embaixo qual autor, qual autora brasileira você acha que merecia o Nobel. Se você gosta de ler, se você lê os livros nacionais, qual deles você acha que merecia o Nobel? Que tem uma carreira literária, né, que mereça o Nobel. Vamos colocar assim até. Ela nasceu em 1970, então ela é uma autora relativamente jovem. Dos nossos autores contemporâneos, modernos, você conhece, você leu, que você diga assim, esse merecia o Nobel. Ou então comenta aí, por que você acha que nossa literatura nunca foi laureada com o prêmio Nobel? Você tem algum argumento? Você acha que a nossa literatura não merece o Nobel? Comenta aqui embaixo. E como eu nunca falo, eu vou falar dessa vez. Se você assistiu esse vídeo até o final e gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E se você não gostou, pode colocar o dedinho para baixo, marca ali. Eu vejo que os meus vídeos têm visualizações, mas as pessoas não apertam ali o sinalzinho de que gostou ou de que não gostou. Se você não gostou, também pode apertar que não gostou. Mas curta, comente, compartilhe, que isso ajuda na divulgação do nosso canal. Eu retorno semana que vem com mais uma resenha aqui no Leitura de Abelha. Tchau!